Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Antes, nós todos que estávamos longe do Senhor Deus, andando no pecado e na malignidade, merecíamos receber o castigo e o juízo diante do Senhor Deus. Mas, através da misericórdia, do seu grande amor que teve conosco, o Senhor Deus enviou Jesus Cristo para nós todos. Através do seu sangue precioso, nossos pecados foram lavados para a eternidade, para que nós não recebêssemos mais o castigo eterno diante do Senhor Deus. Recebemos essa imensa graça, Senhor. Senhor, nesse tempo também, através do sangue precioso do Senhor Jesus, nós todos que fomos remidos, estamos reunidos diante do Senhor Deus. E através do seu grande amor, nós estamos louvando o amor do Senhor Deus. Estamos aprendendo essa santa palavra, Senhor. Nesse tempo também, nós cremos que o Senhor Jesus está junto conosco nesse meio, cuidando de cada um de nós, permitindo a graça necessária para cada um aqui presente. Que o Senhor Deus possa manifestar a santa palavra que o Senhor Deus deseja manifestar para nós e que possa permitir para que nós possamos compreender a sua vontade. Então agora, aproximando do ano novo lunar, nossos irmãos e irmãs que estão visitando seus amigos, seus parentes na terra natal, seus pais, nossos irmãos e irmãs que estão tendo um tempo alegre, que em todo esse tempo deles, que o Senhor Deus possa estar cuidando para que os familiares que ainda não receberam a salvação, os parentes, os vizinhos, possam receber a oportunidade para ouvirem a palavra, Senhor, sendo pregada pelos irmãos, para que recebam a salvação e assim sejam conduzidos pelo Senhor Deus. Nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, que estão no meio da dificuldade, guardando a sua fé para pregarem o Evangelho. Nossos irmãos e irmãs, que o Senhor Deus possa protegê-los na sua paz, que o Senhor Deus possa permitir a graça necessária. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Salmos 116. Palavra de Salmos 116. Eu irei primeiro o versículo 8 e 9. Porque tu livrastes a minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes. Irei ler versículo 12 também. Que direi eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os seus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Vamos ler até aqui. Então, hoje é o dia de Ano Novo Lunar. Então, muitas pessoas foram para a casa dos seus parentes, para a sua cidade natal. E é por isso que nós temos alguns lugares vagos. Então, os familiares que vocês têm em Seul e Gyeonggi-do, também tem muitas pessoas que subiram, né, para se encontrar com eles aqui pela capital. E então, tem pessoas que faz tempo que não participavam aqui do culto e vieram. E parece que o coral não foi viajar, não é? Porque para eles cantarem o cântico de domingo, eles estiveram presentes. Eu agradeço por isso. Então, nós que recebemos a salvação, temos vários familiares que ainda não receberam a salvação e nós precisamos orar por eles. E nesse dia de Ano Novo também nós precisamos ir visitá-los. E mais do que simplesmente revê-los, nós precisamos ter uma estratégia para podermos evangelizar, nos esforçar, para que possamos ter a oportunidade de podermos pregar a palavra. Então hoje o tema da palavra que nós queremos aprender todos juntos. Então, conforme a palavra do seminário passado, realmente muitas pessoas ouviram a palavra, receberam a salvação. E agora, pelo país todo, realmente nós tivemos diversos seminários bíblicos que foram realizados e muitas pessoas receberam a salvação. E também, futuramente, enquanto nós estivermos pregando o Evangelho também, nós acreditamos que muitos espíritos irão receber a salvação, por isso que oramos por isso. E para as pessoas que receberam a salvação agora, nós realmente temos uma palavra preparada para eles, que é o que é a vivência de um cristão que nasceu de novo, que nós devemos continuamente aprender. E é por isso que continuamente, sobre a vivência de um cristão que nasceu de novo, como é a sua vida de fé normal, é algo que eu quero pregar. E no meio disso tudo também, realmente vamos aprender como retribuir, a vivência de retribuir a graça de Deus. Então é por isso que agora nós todos, realmente pela grande graça do Senhor Deus, recebemos a salvação. Então nós nascemos de novo como filhos do Senhor Deus. E agora nós temos a esperança exata de podermos entrar no seu reino. Então é por isso que os cristãos que receberam a salvação, agora existem os trabalhos que devem ser realizados com certeza. Então como é retribuir a graça do Senhor Deus? Isso qualquer cristão ele deve ter em seu coração. É por isso que na palavra que nós lemos agora, então se nós olharmos o antigo rei de Israel, Davi, conforme a palavra que foi escrita por ele, então dentre elas, então se nós olharmos o versículo 8,
Está escrito, porque tu livrastes a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Então o Senhor Deus tirou o meu espírito da morte e me passou para a vida eterna. É por isso que também nós podemos ver que os olhos das lágrimas, quer dizer que toda tristeza, toda dificuldade, todo tipo de sofrimento, então são palavras que nós podemos expressá-las hoje. Então quer dizer que porque nas lágrimas nós podemos ver todo o sofrimento, dor, a tribulação, nas contendas. Realmente o Senhor Deus, Ele nos resgatou disso. E os meus pés da queda. Então nossos pés que estavam sendo levados pelo diabo para o domínio dele, para o poder do diabo, então nós quase caímos para o pecado, para a morte. Então enquanto nós íamos decaindo, nós somos resgatados pela mão de graça do Senhor Deus e fomos resgatados. Então é por isso que ele fala, andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Isso quer dizer que enquanto nós vivemos aqui, como nós iremos agir, viver diante do Senhor Deus? Antes de recebermos a salvação, vivíamos longe do Senhor Deus, vivíamos dando as costas para o Senhor Deus. E através do amor das pessoas para com este mundo, nós também igualmente seguimos seguindo o príncipe da potestade do ar, seguindo as concupiscências do mundo. E é por isso que nós vivíamos seguindo a vontade da nossa carne, do nosso coração, e assim nós éramos os filhos da ira. Mas após recebermos a salvação, o Senhor Deus não simplesmente nos salvou, mas o restante das nossas vidas, o Senhor está junto conosco. É por isso que agora, na vida dos viventes, viveremos perante o Senhor Deus. Essa imagem de você viver diante do Senhor Deus, esse caminho de acompanhar o Senhor Deus. Então agora, realmente, eu, enquanto estou vivo, agirei diante do Senhor Deus. Então, realmente, uma pessoa que recebeu a salvação e uma pessoa que não recebeu a salvação, realmente existe a diferença, existe de uma pessoa viva, a diferença de uma pessoa viva para a morta, uma pessoa que é filho de Deus e um que é servo do diabo, e outra pessoa que é o povo do reino de Deus e outro que é o povo que vai para o inferno. Então quer dizer que nós temos diferenças de vida, nós temos diferenças para o futuro, para o nosso destino, e nós estamos neste meio. É por isso que se nós olharmos o versículo 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Então uma pessoa que recebeu a salvação, agora ele tem toda a imensa graça do Senhor Deus, mas como ele irá retribuí-lo? Então, essa graça que o Senhor Deus ele nos permitiu, como ela é tão imensa, tão grandiosa. Então uma pessoa que recebeu essa graça do Senhor Deus, de forma natural, realmente já aparece no seu coração a vontade de querer retribuir a graça que recebeu. Então recebeu a graça, mas se você não conseguir retribuir a graça recebida, então isso é algo muito infeliz. Mas o Senhor Deus ele não simplesmente nos salvou, mas o restante das nossas vidas, realmente nós vivemos diante do Senhor Deus, pela graça do Senhor Deus, nós recebemos a oportunidade de retribuirmos essa graça do Senhor. Então como é que nós devemos retribuir a graça do Senhor Deus? É algo que o Senhor Deus ele nos ensinou de forma bem detalhada. Então é por isso que como é que nós iremos retribuir essa graça do Senhor Deus? Então se nós pensamos agora o restante das nossas vidas, como é que nós vivemos para dar graças ao Senhor Deus, que é o importante, não é eu como vou viver neste mundo, porque nós recebemos uma imensa graça do Senhor Deus. Então nós precisamos pensar, como eu vou retribuir a graça do Senhor Deus? Essa imensa graça do Senhor Deus é tão gigantesca que é difícil eu conseguir retribuir, porque o tempo que eu tenho nessa vida também é muito curta. Então não consigo pagar toda essa graça do Senhor Deus. Mas para retribuir essa graça do Senhor Deus, eu preciso viver o restante da minha vida. Esse é o objetivo do cristão, penso eu.
Então é por isso que agora, primeiramente, nós precisamos pensar o que é a graça do Senhor Deus. Então qual é esta graça que o Senhor Deus nos permitiu, que é tão imensa? Então realmente são muitas graças que o Senhor Deus nos permitiu, que são incontáveis. Então, primeiramente, o trabalho que o Senhor Deus ele fez por nós. Quer dizer que para nos salvar, o trabalho que o Senhor Deus ele realizou é algo que nós devemos pensar. Então agora, se nós olharmos na Bíblia, nós aprendemos diversas palavras continuamente, mas ainda vivemos esquecendo. Então se não tiver o sol, as plantas não conseguem viver. Então, mas o Senhor Deus que permitiu o sol para nós, realmente esse coração de agradecimento, as pessoas não pensam direito, não é? Então as coisas que nós necessitamos para viver, todo o ambiente que nós temos. Se olharmos em Atos capítulo 17 em diante, ele fala que o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, então realmente ele não está realmente nas coisas criadas pelas mãos do homem, mas ele permitiu todas as coisas deste mundo, toda a criação. Então nós vivemos realmente sendo fortalecidos por ele. Então quer dizer que nós estamos vivendo neste mundo, em carne, neste mundo, é tudo graça de Deus. Então é por isso que todas as coisas que foram criadas pelo Senhor Deus, foram criadas para dar ao homem. Então é por isso que se nós olharmos em Jeremias, realmente o Senhor Deus, realmente ele fez a terra, ele criou todos os animais, o homem, realmente conforme toda a sua vontade, ele deu ao homem. Então se nós olharmos dessa maneira, realmente o único lugar no universo onde os homens podem viver é a terra. Então a terra é o lugar mais precioso que existe para o homem, onde existe a vida, onde a vida pode crescer. Então este lugar é a terra. Então é por isso que dentre as criações do Senhor Deus, realmente as coisas que foram criadas conforme a imagem do Senhor Deus, só existe o homem. Então é por isso que cada um de nós que estamos diante do Senhor Deus, como Mateus capítulo 16, realmente nós já vimos que é mais precioso do que todas as coisas. Então realmente mesmo obtendo todas as coisas, se você perder a sua vida, realmente do que adianta? Do que você vai trocar a sua vida? Então, porque se nós olharmos para a vida que o Senhor está dizendo, realmente não está se referindo à vida carnal de algumas dezenas de anos. Então realmente as plantas têm a vida, os animais também têm a vida. Mas o animal, ele não tem o espírito, é por isso que se ele morrer, acabou. É por isso que em Eclesiastes capítulo 3 já disse que a carne, a alma do homem tem o espírito, é por isso que quando ele morre, ele vai para cima. E se olharmos em Eclesiastes capítulo 12, ele também já disse no versículo 7, realmente a carne volta para o pó da terra. E o espírito que foi dado pelo Senhor Deus retorna para o Senhor Deus que a deu. Então é por isso que realmente nós todos que fomos criados conforme a imagem do Senhor Deus, realmente claro que o Senhor está se referindo ao Espírito, porque se nós não tivermos esse Espírito, como na palavra de Salmos 49, realmente o homem ele foi criado conforme a imagem do Senhor Deus, é um Espírito criado com a imagem de Deus. É por isso que quem não tem essa imagem realmente seria como um animal. Então, porque o animal não tem um espírito, porque todas as coisas, o espírito foi criado para o homem. É por isso que se nós olharmos as aves dos céus, nós olharmos os pássaros, os peixes, todos os animais que andam pela terra, que rastejam, todos eles existem, mas foram criados conforme a imagem conforme a vontade do Senhor Deus, e o homem, que é um ser precioso, que foi criado conforme a imagem do Senhor Deus, como na palavra de Gênesis capítulo 21, quando o Senhor criou todas as coisas, por fim o Senhor Deus ele criou o homem conforme a sua
imagem. Então, se nós olharmos esse trabalho, é um trabalho imenso, incrível, porque nós podemos ver que fomos criados para sermos pares do amor do Senhor Deus, para nós recebermos a vida do Senhor, quer dizer que nos tornamos em filhos do Senhor Deus, quer dizer que agora nós podemos entrar no reino do Senhor Deus e agora podemos viver a eternidade com o Senhor Deus. Então, para que o homem ele se torne como o Senhor Deus criou conforme a sua imagem. Então, se nós olharmos uma coisa dessas, não é algo incrível? Então, realmente, de todas as coisas que o Senhor Deus ele criou, realmente o ser humano é a coisa mais preciosa. Que Isaías capítulo 49, realmente ele já disse que eu sou um ser precioso ao ver do Senhor Deus. Então, eu sou precioso ao ver do Senhor Deus. Quer dizer que eu sou a coisa mais preciosa. Então, é por isso que quando o Senhor Deus, realmente ele criou todo este mundo, criou todas as coisas para o homem. O homem foi criado conforme a imagem do Senhor Deus. E assim. E também se olharmos em Salmos 100, versículo 3 também, saber que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não só nós mesmos somos povos, suas ovelhas e seus pastos. Quer dizer que o Senhor Deus ele criou todo o nosso corpo. E do Salmo 139, realmente o Senhor Deus ele criou desde o ventre da minha mãe. Porque ele possuíste os meus rins. Então, se nós olharmos assim, é tão maravilhoso, fui feito. Então, quer dizer que nós podemos dizer que todas as coisas têm que ser criadas pelo Senhor Deus. Todo o nosso corpo, todo o nosso sistema, nosso corpo, organismo, foi criado para o Senhor Deus. Então, porque ele fala, eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Então, realmente, os pais, eles realmente me deram a luz, mas eles não me criaram. Então, os pais que realmente me criaram enquanto crianças para se desenvolver, crescer, aprender, claro que é um grande agradecimento, mas o que me deu a imagem de Deus? O que é que me formou na realidade? É o Senhor Deus. Nós estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado. Realmente, mas esse espírito que foi criado conforme a imagem do Senhor Deus. O Senhor Deus não deseja que seja destruído, que vá para a perdição por conta do pecado, já que o Senhor Deus criou o homem conforme a sua imagem. Então, para nos salvar, então o Senhor Deus, realmente ele precisa vir e morrer pelo homem. Então, é por isso que se nós olharmos assim, o Senhor Jesus, ele está na mesma posição que Deus, porque ele é o Criador. Então, o Senhor, ele largou a sua posição de Deus e veio para este mundo. Então, quer dizer que é algo que nós não conseguimos imaginar, é algo incrível. Então, ele veio para nos salvar. Então, realmente, o Senhor, ele ter se tornado como um homem, é para criar o homem conforme o Senhor Deus, como se fosse a sua imagem. Então o Senhor ele veio para este mundo tão sujo, cheio do pecado, para nos resgatar, para que assim nós pudéssemos ser levados para o seu reino. Então se nós pensarmos nessas coisas, realmente a imensa graça que nós temos recebido, realmente como ela é tão grandiosa. Então quando nós ainda desconhecíamos o Senhor para nos salvar, ele permitiu o seu Filho unigênito para nós. Então é por isso que o Senhor Jesus, que não tinha pecado, ele veio para este mundo, se encarregou de todo o pecado deste mundo. E assim, realmente nós todos que éramos pecadores imundos diante do Senhor Deus, merecíamos morrer, merecíamos ir para a perdição eterna. Mas o Senhor, realmente ele passou por toda a dor na cruz, sofreu, morreu, derramou seu sangue precioso por nós, para que assim, realmente nossos pecados pudessem ser lavados diante do Senhor Deus. Então quer dizer que nós realmente podemos receber a evidência de crermos no Senhor, porque o Senhor ele venceu toda a morte. Quer dizer que ele nos permitiu não somente essa graça, mas o Espírito da ressurreição, para que assim nós pudéssemos nos tornar em filhos do Senhor Deus. Então nós temos nos tornado em filhos do Senhor Deus, quer dizer que o Senhor tem derramado o seu sangue precioso por nós. Ele não simplesmente derramou o seu sangue, mas em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 também. Então o Senhor ele nos salvou, realmente ele nos permitiu a salvação da graça diante do Senhor Deus. Então quer dizer que agora
realmente nós todos recebemos essa vida da ressurreição. É por isso que nós podemos nascer da água e do Espírito novamente. Então, claro que tudo isso é justiça de Deus. Quer dizer que pela justiça de Deus, o Senhor Jesus, ele morreu, derramou seu sangue precioso e nós fomos salvos. Então é por isso que o Senhor, ele nos permite o Espírito da ressurreição. E logo nós nascemos de novo. Então, realmente pela água e pelo Espírito. Quer dizer que pela morte e ressurreição do Senhor Jesus. Quer dizer que é uma nova vida que o Senhor ele nos permitiu. Então, realmente isso todo é um trabalho que Ele realmente nos fez nascer de novo. E é por isso que o Senhor, ele morreu por nós. O Senhor, ele ressuscitou por nós e subiu aos céus por nós. Então, é por isso que se nós olharmos, realmente até os pecadores que estavam ao lado do Senhor Jesus se arrependendo, o próprio Senhor Jesus disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então o Senhor realmente nos salvou para nos levar para o seu reino, para o seu paraíso. Então é por isso que não simplesmente Ele nos salvou, mas enquanto nós estamos vivos neste mundo, realmente a nossa carne foi protegida, nós realmente somos protegidos pelo Senhor Deus e podemos viver diante do Senhor. Então, se nós olharmos em Mateus capítulo 10, versículo 30 também, então o Senhor, ele já conta até os fios dos nossos cabelos. Então por que o Senhor, ele está dizendo uma palavra assim? Então porque se nós olharmos até os 2 pássaros são vendidos por um ceitil. Se nós pensarmos no ceitil, é o menor dinheiro que existe. Então 2 pardais serem vendidos por um ceitil. Então quer dizer que o pardal parece que não tem preço nenhum. Mas se o Senhor Deus não permitir, nem esse pardal vai cair e pode morrer. Então, mas nós somos muito mais preciosos do que muitos pardais. Então o espírito do homem é muito mais precioso do que qualquer pardal neste mundo. Então é por isso que nós todos fomos contados até os fios dos nossos cabelos. Então quer dizer que realmente não existe ninguém no mundo que possa contar os fios dos cabelos, nem conseguimos contar os cílios, não é? Então realmente mais do que eu conhecer a minha própria situação, o Senhor Deus conhece a minha situação. Então eu crer e depender diante do Senhor Deus, o Senhor Deus que conhece a minha dificuldade. O Senhor que sempre está cuidando da minha graça, eu verdadeiramente sei. Então é por isso que o Senhor, ele nos protege, o Senhor, ele sempre nos cuida, ele sempre está junto conosco. Então é por isso que quando o Senhor, ele morreu e subiu aos céus, ele nos permitiu o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele veio para nos fazer compreender essa graça e amor do Senhor. Bom, Romanos capítulo 5, versículo 5 também. Realmente nós tivemos o Senhor que foi derramado em nossos corações. Quer dizer que o Espírito Santo nos fez compreender a graça do amor do Senhor Deus. E também se olharmos em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 também, realmente nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. E isso é o Espírito Santo que nos ensina. E também o Senhor Deus, ele não nos permite simplesmente compreender a graça do Senhor Deus, mas o Espírito Santo também está dentro de nós. Então quer dizer que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo. Ele é o Espírito da vida. É por isso que o Senhor, ele está dentro de nós. Então quer dizer que Cristo está dentro de mim. Então quer dizer que o Espírito Santo está dentro de mim. Tudo isso significa a mesma coisa. Então agora, realmente como nós já ouvimos falar antes, realmente o maior presente que o Senhor Deus nos deu neste mundo. Então é o presente que o Senhor Deus nos deu, que é a vida. O Espírito Santo também, que agora está dentro de nós. Ele permanece conosco o restante das nossas vidas, para que até que possamos entrar no reino do Senhor Deus, somos conduzidos para o meio da verdade. Ele nos ajuda na nossa carne também, até que nós possamos entrar no reino do Senhor Deus. Então, vocês creem nisso? Então, nós cremos na salvação e vocês também creem que agora o Senhor Deus, ele está com cada um de nós? Vocês não conseguem crer nisso? Realmente é algo que nós precisamos crer. Porque se nós não conseguimos crer, nós temos as dificuldades, nós temos as preocupações, caímos no próprio
na nossa própria tentação. Então, realmente, o Senhor, ele disse, realmente, não é para nos preocuparmos o que comer, o que beber, o que vestir. Então, porque todas as coisas, o Senhor Deus Pai, ele já sabe que nós necessitamos, e ele irá sim carregar de nós. Então, é por isso que quando recebemos a salvação, até entrarmos no reino do Senhor Deus, o Senhor Deus, ele protege a nossa carne. Ele nos conduz para o meio da verdade. Então, quer dizer que todo esse caminho que nós seguimos até o Senhor, que nós não nos percamos. Então é por isso que agora, sem restar muito, nós iremos entrar para o reino do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele nos permitiu essa glória imensa. Então é por isso que agora nos tornamos em filhos do Senhor Deus. E agora podemos entrar no reino do Senhor Deus. Nós temos essa esperança gloriosa do reino do Senhor Deus. Então é por isso que por toda essa graça que nós temos recebido, realmente tão imensa, tão gloriosa, essa graça que recebemos, como que nós iremos retribuir? Então não temos como pagar por completo. Então, a imensa graça que recebemos não tem como retribuir, mas com o coração fraco, o coração carne, deseja ser servo do Senhor. Então, mesmo que eu não consiga pagar, então meu corpo, a minha vida, tudo foi comprado, e espírito foi comprado pelo Senhor com preço, então é do Senhor. Então, agora viver é para o Senhor, morrer é para o Senhor, tudo é para o Senhor. Agora eu viverei para o Senhor. Então agora nós vivemos para retribuir essa graça do Senhor Deus. É algo muito lógico. É por isso que em Hebreus capítulo 9, realmente já disse que o Senhor Jesus, realmente sendo a ovelha, o cordeiro de Cristo, de Deus, realmente ele veio para ser a propiciação pelos nossos pecados, morreu na cruz e através do seu sangue precioso que foi derramado, ele cumpriu uma eterna redenção. Ele expiou nossos pecados para a eternidade. Então é por isso que agora nós todos compreendemos essa graça do Senhor Deus. E quando nós cremos nessa graça do Senhor Deus, o nosso espírito recebe a salvação. Com Efésios capítulo 2, versículo 1, nós que estávamos mortos por causa dos nossos pecados e delitos, fomos vivificados pelo Senhor. Adão, ele desobedeceu à palavra do Senhor Deus, o espírito dele estava morto. Quer dizer que no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o Senhor disse para não comer, mas o diabo disse, pode comer. E é por isso que não é que ele vai morrer porque ele comeu, mas sim porque ele desobedeceu à palavra do Senhor Deus, porque aceitou a palavra do diabo. Quer dizer que a ligação com Deus se cortou naquele momento. Então, a partir daquele momento, todas as pessoas que nasceram em Adão, desde o momento que nascem como pecadores. Ser pecador significa ser morto espiritualmente. Então quer dizer que todos aqueles que nós, que estávamos mortos em nossos pecados e delitos, nós fomos vivificados diante do Senhor Deus. Então nós todos que havíamos mortos em espírito, fomos vivificados diante do Senhor Deus. Como em João capítulo 10, versículo 10, o Senhor já disse que Ele nos permite a vida eterna, uma vida que jamais perece, e ninguém poderá as arrebatar das minhas mãos. Então quer dizer que o Senhor, Ele permitir a vida eterna, quer dizer que você jamais irá para a perdição. Então uma pessoa que realmente fala no mundo dizendo, se o cristão não tomar cuidado, ele vai para o inferno. Isso é besteira, não existe isso. Isso eu acho que são falas de pessoas que não receberam a salvação. Porque uma pessoa que recebeu a salvação é filho de Deus. Um filho de Deus que obteve a vida eterna jamais irá para a perdição de novo. Claro que se você errar, pode ser que você receba o castigo diante do Senhor Deus. Pode ser que a carne, enquanto vive neste mundo, possa receber um imenso castigo. E pode ser que o maior castigo de todos é você perder a sua vida nessa terra. Mas em 1 Coríntios, capítulo 5, esses 5 meses que essa carne morra, realmente o espírito é salvo pela graça do Senhor Jesus, porque não existe perdição eterna porque nós somos salvos, existe realmente o castigo da carne. Então realmente nós não iremos para a perdição eterna, porque realmente ninguém poderá as arrebatar das minhas mãos, já disse o Senhor Jesus. Então se nós olharmos para o diabo, realmente o diabo não tem como roubar das mãos do meu pai. Então, realmente, nas mãos do Senhor Deus, nas mãos do Senhor Jesus, realmente segunda, terceira, quarta proteção feita. Então, é por isso que o diabo, será que ele vai conseguir roubar? Não consegue. Mesmo que ele tente, jamais ele vai conseguir. Então, é por isso que
quão seguro é essa proteção, essa salvação que nós temos. Realmente existe toda a segurança ali. Então nós temos recebido a salvação exata. Esse é o problema que deve ser resolvido. Ter a certeza nisso. Mas se nós recebemos a vida eterna, iremos para a perdição ou não iremos? Isso já não é mais preocupação, porque está nas mãos do Senhor Deus, está nas mãos do Senhor Jesus. É por isso que se nós olharmos em Colossenses capítulo 3 também, realmente a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Então, um tesouro precioso, realmente, como ele fica escondido em algum lugar. Então, realmente, a nossa vida que nós temos, nós estamos escondidos na vida do Senhor Jesus, porque Ele nos salvou. Porque essa imensa graça que nós temos recebido, realmente, quão precioso ela é. Como em 1 Pedro capítulo 1, ele já disse que realmente a vida que nós temos é imensa, é tão preciosa. Realmente, ela é incorruptível, incontaminável. Então é por isso que o Senhor ele nos protege para o reino do Senhor Deus. Então uma pessoa que nasceu de novo é filho do Senhor Deus. Ele nasce como filho de Deus. Então é por isso que agora que nasce como filho de Deus, realmente a carne ainda está vivendo neste mundo, mas ele já não pertence a este mundo. Então se nós olharmos em João capítulo 15, o Senhor Jesus já nos disse que nós não somos deste mundo. Nós somos pessoas que fomos escolhidos pelo Senhor Deus deste mundo. Nós somos pessoas discernidas. Somos pessoas para podermos entrar no reino do Senhor Deus. Então agora, realmente, uma herança incorruptível, incontaminável. Realmente é porque as coisas deste mundo desaparecem, se perdem. Realmente não existe nada eterno neste mundo. Então, mas realmente uma herança eterna que não perece, que está guardada para nós no reino do Senhor Deus. Então o Senhor Deus, Ele guardou por nós o reino de Deus. Como em João capítulo 14, o Senhor já disse também para os seus discípulos, dizendo que na casa do meu Pai há muita morada. Então é por isso que agora, nós todos, para podermos entrar no reino do Senhor Deus, nós já temos toda a nossa casa preparada. Então, como o Senhor deve ter criado de forma tão incrível. Então, realmente mesmo a casa mais bonita deste mundo é incomparável com o reino do Senhor Deus, com a casa no reino dos céus nos aguardando. Então, porque se nós olharmos, realmente é incomparável com o que seja neste mundo. Então, porque toda essa herança do Senhor Deus, o Senhor Ele preparou para nós. Realmente os anjos viverão junto conosco no reino do Senhor Deus. Então, mas para o anjo que se corrompeu, o Senhor Jesus jamais ele morre por eles. Se o anjo se corrompe, acabou, e isso é o diabo. Então é por isso que se nós olharmos, os anjos também, eles estão juntos no reino do Senhor Deus, mas não são filhos do Senhor Deus, eles não são noivas de Cristo. Realmente ser filho do Senhor Deus significa receber toda a herança do Senhor Deus, quer dizer que é herdeiro junto com Cristo. Então é co-herdeiro com Cristo, como já está escrito em 1 Coríntios capítulo 8, versículos 17, 18, realmente já nos disse. Então você ser realmente noiva de Cristo, quer dizer que você irá receber a imensa glória junto com Cristo. Então, os anjos jamais podem se tornar noivas do Senhor Jesus. É por isso que a posição que nós temos agora, como ela é imensa, como ela é gloriosa. As pessoas que receberam a salvação realmente também não sabem de forma exata. É por isso que precisam aprender estudando a Bíblia. Cada momento vai aprendendo, cada momento vai transbordando da graça e do agradecimento. E agora dirá, realmente, como retribuirei toda essa graça que tenho recebido? Realmente ele simplesmente consegue viver em prol disso. Então, é por isso que agora nós todos, uma pessoa que recebeu a salvação, essa vivência de retribuir essa graça do Senhor Deus. Realmente, como é que ele deve viver? Aparece continuamente na Bíblia, nós aprendemos sempre. Então, essa vivência para retribuir a graça diante do Senhor Deus, isso se torna glórias para o Senhor Deus. Então, uma pessoa que não recebeu a salvação, realmente ele pensa, se eu fizer o meu esforço, o meu máximo, eu vou ir para o céu. Porque se eu não fizer as coisas boas, as boas obras, eu vou para o inferno. Então ele acha que ele tem que fazer coisas boas, esforçadas. Mas não importa quanto você se esforce, quanto você se dedique. Porque se você se esforça pela sua própria salvação,
realmente quer dizer que isso jamais vai se tornar glórias para o Senhor Deus. Então é por isso que nós todos, 100%, 1000%, foi realizado pelo Senhor Deus. É por isso que não tenho porquê de tentar somar a minha própria justiça. Tá? Após recebermos a salvação, realmente nós precisamos retribuir essa graça do Senhor Deus com oração, com agradecimentos, para dar glórias ao Senhor Deus. É isso que se torna glória para Deus. Então é por isso que agora nós todos, quando olhamos para as pessoas que não receberam a salvação, realmente são muitas pessoas que têm zelo por Deus, mas isso jamais vai se tornar glória para o Senhor Deus. Então é por isso, realmente, nós temos esse coração de querer retribuir a graça do Senhor Deus, é algo muito lógico. Tem mais algo a se pensar sobre esse fato? Não. Realmente é uma imensa graça que recebemos. Então, se nós olharmos assim, realmente mesmo que morramos 100 vezes pelo Senhor, não tem como pagar essa graça. Essa graça é impagável por nós. Então, nós estamos retribuindo essa graça do Senhor Deus. Realmente é uma imensa graça que o Senhor nos permitiu. Se tentarmos retribuir a vida toda, nós vamos ver que vamos contribuir bem pouquinho de algo tão gigantesco. Então nós tentamos retribuir, é algo lógico. E isso é o objetivo de vida do cristão. Então jamais devem esquecê-lo. Então, mas realmente o que é que nós podemos retribuir? Realmente o tempo que nós temos é curto. Realmente nós temos muitas fraquezas, somos pequenos diante do Senhor Deus para retribuirmos toda essa graça do Senhor Deus. Mas para retribuirmos essa graça do Senhor Deus, nós obedecemos a palavra de Deus. Então nós vivemos essa vivência de retribuir, de obedecer ao Senhor Deus. É algo lógico a ser feito. É isso que o Senhor ele pede de nós. Então realmente nós retribuirmos essa graça diante do Senhor Deus. É algo que o Senhor está pedindo para nós. E também se olharmos em Mateus capítulo 6, versículo 9, o próprio Senhor Jesus também já havia dito. Ele ensinou a oração para os seus discípulos. Realmente porque os discípulos pediram, Senhor, nos ensine como devemos orar ao Pai. Então, se olharmos em Mateus capítulo 6, nós temos a oração que o Senhor Jesus ele ensinou para os seus discípulos. Disse, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Este é o primeiro tema da oração. O Senhor ele disse para orar desse jeito. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Então, realmente, ao mesmo tempo ser o meu Pai, é o nosso Pai. Quer dizer, realmente para todos aqueles que receberam a salvação. Quando nós recebemos a salvação, nós éramos recebendo a salvação individualmente. Mas ao recebermos a salvação agora, nós todos somos uma família, somos um coletivo. Então é por isso. Em Efésios capítulo 2, realmente já disse que nós somos o quê? Família de Deus. Nós somos o poder de Deus. Então, nós somos pessoas que queremos viver o reino do Senhor Deus conjuntamente. Então, para isso, nós também precisamos viver juntos nessa terra. Então, é por isso que nós temos um único Pai, um único irmão e irmã. Nós temos o mesmo objetivo de vida, nós temos o mesmo amor, nós temos o mesmo destino de vida. Então, é por isso que nós podemos chamar de nosso Pai. Então, o Senhor Deus Pai que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Então, primeiro, o que significa isso? O que significa santificado seja o vosso nome? Então, o homem, por ter pecado, o homem que foi criado conforme a imagem do Senhor Deus, ele pecou. É por isso que o nome do Senhor Deus, que é santo, ficou sujo. Então, o homem que foi criado conforme a imagem do Senhor Deus, ele vivia no meio do poder do diabo, perdido. Então é por isso que o nome do Senhor Deus realmente se tornou sujo. Então, se nós olharmos para o povo de Israel que é escolhido pelo Senhor Deus, realmente eles desobedeceram a palavra do Senhor Deus. Eles foram expulsos por todo o mundo. Realmente toda a terra que o Senhor Deus havia permitido para eles realmente se tornou assolada, se tornou deserta. Então realmente os gentios os fizeram. Como na palavra de Ezequiel. Realmente se olharmos capítulo 36 no início,
realmente disse que os gentios iriam dominar a terra deles, pisar sobre o solo deles, tomar toda essa terra que o Senhor deu, e eles dirão, realmente agora se tornou o quê? A nossa herança. Então, onde está aquele povo? Onde está aquele povo de Deus? O que aconteceu com Deus? Então, acho que Deus está morto. Porque quando o povo de Israel fracassar, quer dizer que o nome do Senhor Deus fica sujo, é corrompido. Então, é por isso que eles foram expulsos por todo mundo, sofreram, morreram, e por conta deles o nome do Senhor se sujou. Então, mas realmente ser restaurado esse povo de Israel, então quer dizer que o Senhor, realmente para que o nome do Senhor pudesse ser restaurado. Realmente o povo de Israel, eles realmente faliram por conta do pecado, mas o Senhor Deus, para mostrar que o Senhor Deus não está morto, ele restaurou essa nação mais uma vez. Então é por isso que o povo de Israel, realmente o homem, em geral, realmente eles pecaram e eles estavam no meio do pecado, haviam sujado o nome do Senhor. Então o nome do Senhor Deus é o que foi profanado. Então é por isso que agora nós todos que recebemos a salvação, fomos salvos pela imagem, pela glória do Senhor Deus, por amor de si mesmo. Então o Senhor Deus, ele criou todas as coisas para a sua glória, mas todos os homens pecaram. É por isso que realmente estão destituídos da justiça de Deus, mas agora nós todos que realmente fomos salvos, agora precisamos retribuir essa glória do Senhor Deus, restaurá-la. É por isso que realmente está dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Então, realmente chamar o Senhor Deus de Pai. Então, é uma pessoa que precisa realmente louvar este nome do Senhor Deus. Então, se o filho, por acaso, ele não tomar cuidado, realmente ele vai sujar, profanar o nome do Pai. Então, uma pessoa, ela estava aprisionada na prisão e começaram a falar, você sabe que ele é filho de quem? Ele é o fulano de tal, ele é o filho daquele ministro. Ou eles como começar a falar, nossa, ele não é o filho do ex-presidente? Então, se nós olharmos uma coisa dessas. Então, realmente, sem nem saber, o nome do pai está sendo profanado por conta dele. Então, o filho precisa fazer bem para que o nome do pai receba a glória. Então, realmente, da mesma maneira, quando o filho ele faz muito bem, todos vão dizer, nossa, criaram muito bem o filho. Realmente, como os pais devem ser felizes tendo esses filhos. Realmente, pensar em uma coisa dessas é algo lógico, certo? Se olharmos em Romanos capítulo 1, realmente, através do povo de Israel, o nome do Senhor Deus foi profanado. Então, mas agora nós todos que fomos salvos pelo Senhor Deus, realmente o nome do Senhor Deus precisa ser glorificado. Então, realmente, santificado seja o seu nome. Nós falamos, Senhor Deus, agora seu nome vai ser glorificado, seu nome vai ser santificado. É assim? Só porque oramos? Não. Realmente somos filhos do Senhor Deus, então nós temos uma vivência diferenciada, digna neste mundo como filhos do Senhor Deus. Precisamos viver como filhos do Senhor Deus de forma adequada para que o nome do Senhor Deus seja santificado, seja glorificado. É por isso que agora, uma pessoa que recebeu a salvação, agora precisa dizer, santificado seja o nome. Senhor Deus, realmente o seu nome precisa ser santificado. Nós precisamos ser santos para que o nome do Senhor seja santo também. Porque uma pessoa vem e pergunta, qual é o nome do seu pai? E você fala, é o fulano de tal, fulano de tal. Nós sempre falamos o quê? O sobrenome, não é? O fulano de tal, de tal, de tal. Por quê? Por que sempre temos o sobrenome? O nome da família. Realmente é algo importantíssimo. Mas se você age de qualquer jeito, e só na hora de falar, fala com todo respeito. Isso não está certo. Então, se nós olharmos antigamente, quando eles tinham a Bíblia, as primeiras pessoas que escreveram a Bíblia, realmente era a Bíblia original que receberam do Senhor Deus para escrever, né? Escreviam realmente no couro, no pergaminho. E quando passava o tempo, ficava velho e se perdia, não é? Então, eles tinham que reescrever eles novamente, transcrever em outro. E nós podemos dizer que são as cópias da Bíblia, certo? Mas sempre quando aparecia o nome Jeová, nome Deus, ele lavava toda a sua roupa e vestia novamente. E deixava o seu pincel e lavava para usar novamente. Porque realmente o nome Deus, Jeová,
precisava ser escrito dessa maneira. Porque para eles, o nome do Senhor Deus era algo difícil, algo rígido, rigoroso para se lidar. Não é algo simples. Então aparece todo esse tema na Bíblia. Então, é por isso que agora nós temos o nome do Pai que nós queremos santificar. É por isso que nós precisamos tomar cuidado em nossas obras, em nossos pensamentos, em nossas ações. É por isso que em toda a nossa vivência, realmente como o Senhor Deus Pai é santo, nós precisamos ser santos também. Então realmente como filhos do Senhor Deus. Então quando nós vamos nos parecendo com essa imagem do Senhor Deus, então o Senhor Deus Pai, Ele pode receber essa glória. Então, mas o Filho do Senhor Deus agir de qualquer jeito, falar de qualquer jeito, fazer qualquer coisa. Realmente o Senhor Deus vai olhar e falar, nossa, é uma brincadeira falar que recebeu a salvação. Porque depois, passando o tempo, ele só mente muito bem. Todas as pessoas do mundo também vão dizer, nossa, ele é um mentiroso. Pode acreditar nesse Deus bem, você sozinho. Então, mas o cristão realmente precisa ser o quê? De forma organizada, de forma santificada, viver uma vida diferenciada, discernida. Porque assim as pessoas do mundo estarão te observando. E vão dizer, nossa, realmente o Filho de Deus é diferente. Então é por isso que realmente a nossa luz precisa iluminar as pessoas do mundo, para que as pessoas do mundo, ao verem as nossas boas obras, possam dar glórias ao nome de Deus. Como em Mateus capítulo 5, o próprio Senhor Jesus já havia dito. Então as nossas boas obras são vistas pelas pessoas do mundo. Então o Senhor Deus é a luz. O Senhor Jesus também se tornou a luz que manifestou. Então é por isso que todos aqueles que nele creem agora também são a luz do mundo. Então realmente quem está na luz não anda nas trevas, realmente anda na luz do Senhor. Então nós também somos a luz do mundo. Então realmente nós todos agora somos a luz diante do Senhor Deus. Porque nós precisamos refletir a luz do Senhor Deus e se manifestar. E é por isso que assim podemos dar glórias a Deus Pai. Então isso quer dizer que as pessoas vão olhar para nós, nossa, filho de Deus, mas também irão crer. Quando receberem a salvação e crerem, isso se torna uma maior glória diante do Senhor Deus. É por isso que nós, se nós olharmos para a nossa vida, como é que nós devemos viver retribuindo essa graça do Senhor Deus? É algo claro que deve ser feito. Este é o objetivo de vida do cristão. Vamos voltar novamente para a palavra de Salmo 116, a partir do versículo 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Então agora, essa grande graça que o Senhor Deus tem nos permitido, nós não devemos esquecer em nenhum momento, certo? Como é que iremos retribuir? Então, se uma pessoa que recebeu a salvação, ele não tiver o coração de retribuir essa graça do Senhor Deus, não quer dizer que isso se torna um pecado realmente original diante do Senhor Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo pecado provém dele. Todas as pessoas pecaram e são destituídas da graça de Deus. Então, por não poderem chegar à glória do Senhor Deus, realmente isso é pecado. Então, se você não tiver a vontade de querer retribuir essa graça do Senhor Deus, não tem o coração de querer obedecer, então você não tem nem o coração de querer retribuir a glória diante do Senhor Deus, viver do jeito que você deseja, então quer dizer que isso é um pecado gigantesco que o homem pode cometer contra o Senhor Deus. Então você ama somente o dinheiro. Então realmente isso, por exemplo, o pecado é a raiz. Se você não tiver o coração de querer retribuir a graça do Senhor Deus, toda desobediência inicia daquele meio. Então é por isso que nós, entre pessoas também, então vamos pensar que eu recebi uma imensa graça diante do Senhor Deus. Mas, realmente, para uma pessoa que me permitiu essa graça, se eu não tiver o coração de querer retribuir, então mesmo que eu não consiga pagar tudo isso, realmente eu vou ter o coração de querer retribuir. Mas se você não tiver nada, nem o coração, quer dizer que é uma pessoa totalmente mal agradecida, é uma pessoa muito errada. Então, claro que é um grande agradecimento.
Claro que até as coisas menores nós queremos retribuir, isso é algo lógico. Então, se olhar no 1 Timóteo, vamos procurar. Capítulo 5, versículo 4. 1 Timóteo. Primeiro Timóteo está no Novo Testamento. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4, perdão. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprenda primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Aqui, por que aparece a palavra viúva? É uma pessoa que vive sozinha, é uma pessoa que tem muita idade, realmente não é uma pessoa jovem. Então, se não tiver ninguém para ajudar dentro da igreja, se ninguém tiver ali para ajudar lá dentro da igreja, precisa ajudá-la. Então, vamos pensar, se você tem realmente neto, você tem filhos, aprenda primeiramente a exercer piedade para com a sua própria família e recompensar seus pais. Então tem viúvas, tem idosos, certo? Viúvos, então realmente se você tiver filhos, tiver netos dentro dessa casa, eles precisam exercer piedade para com a sua própria família, recompensar seus pais. As pessoas, elas gostam de lembrar e honram até os seus antepassados, as pessoas que já morreram, mas, realmente, uma pessoa que está viva dentro da sua casa, você precisa respeitar mais ainda, você precisa recompensar seus pais. É isso que você precisa aprender. Então, isso porque é bom e agradável diante de Deus. Então, é algo precioso que é aceitável diante do Senhor Deus. Então, isso se torna realmente o quê? Uma grande graça diante do Senhor Deus, porque nosso corpo precisa se tornar o quê? Um corpo para servir ao Senhor. Então, em todas as coisas também, realmente nós temos o quê? Realmente um corpo, a nossa vivência se torna uma vivência para fazer essa benfeitoria para com o Senhor. Então, se nós olhamos nos 10 mandamentos também, nós temos 4 mandamentos que se referem ao Senhor Deus, e temos 6 mandamentos que se referem aos homens. Entre os mandamentos para com os homens, o primeiro mandamento é honrar o teu pai e tua mãe. Algumas pessoas dizem que o sexto mandamento realmente falam, eu acho que esse quinto mandamento ele deve estar colado com o do Senhor. Porque tem o coração de honrar os pais, tem que honrar ao Senhor Deus. É quase o mesmo direcionamento. Se nós olharmos a Bíblia, você desonrar os seus pais, como é um imenso pecado. Você desobedecer às palavras dos pais, você ficar embriagado, você estar fazendo coisas ruins. E se as pessoas forem contarem no bairro, dizendo, meu filho está errado, na Bíblia diz para ir matar. Olhem só, para o pessoal do bairro ir matá-lo, o pessoal do vilarejo pode ir matá-lo. Porque você está desonrando seu pai, desonrando sua mãe, desprezando a sua mãe. Então pode vir até o corvo e comer o olho deste homem. Então se nós olharmos o corvo, o urubu, vem comer o olho deste homem. Então quer dizer que é uma pessoa que não tem a dignidade de continuar viva. Então aquele que desonra os pais, como é um grande pecado. E o quinto mandamento, o Senhor ele disse para honrar teu pai e tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Quer dizer que é uma ordem decrescente, da decrescente primeiro mais importante, depois vai diminuindo o pecado. Então, o pecado maior, realmente, do que a mentira, o adultério, depois que é adultério, é o homicídio. Maior do que o homicídio é desonrar os seus pais. Então, entre esses 6 mandamentos, aparecem 5 para não fazerem. E aparece para fazê-lo para os homens, que é o único, dizendo o quê? Honra teu pai e tua mãe. Então, porque este é o primeiro mandamento. Então, para que você seja o quê? Realmente abençoado e prolongue, seja próspero na terra. Honre ao seu pai.
Porque se você honrar os seus pais, todo o trabalho que você fizer vai prosperará neste mundo. Então isso é a promessa do Senhor Deus feita. Mas se nós olharmos hoje em dia, então você querer realmente servir aos pais, então as pessoas acham que é algo desnecessário. Então as pessoas pensam que é errado. Será que é assim mesmo? Que eles falam, o país já cuida deles, tem a aposentadoria, tem todos aqueles programas sociais para idosos. Mas pensem bem, os pais que criaram este filho para ele se tornar um homem de verdade, estudar, cuidaram toda a vida dessa pessoa. Mas nós cristãos jamais podemos ter esse coração de querer abandonar os pais. Se os pais estiverem vivos, nós precisamos agradecer por isso. Então eu também sou uma das pessoas que não conseguiu honrar aos pais, servindo-os muito bem. Porque eu, após receber a salvação, desde antes de receber a salvação, eu tinha um zelo por Deus. Então eu ia para a escola de teologia, fiquei durante 4 anos estudando. Não tinha tempo para servir, para cuidar de meus pais. Após receber a salvação na escola de teologia, realmente eu fiquei sozinho com a minha Bíblia, indo para todos os cantos para pregar o Evangelho. E não conseguia ver o rosto dos meus pais. Mas por fim eu preguei para eles, eles receberam a salvação e com minhas próprias mãos eu os batizei. Tudo isso foi para diante do Senhor Deus. Então se nós olharmos, os vizinhos olhavam para nós e não sabiam se os meus pais tinham filhos mesmo ou não, porque eu vinha de noite e saía de madrugada. Então eu sempre ia para evangelizar, para pregar continuamente. Eu ia para uma região, depois ia para outra cidade, não ficava ali. Os meus pais também, eles faziam trabalho voluntário dentro da igreja, se esforçavam e jamais reclamaram para mim. Então é por isso que eu acredito que eu pude viver dessa maneira. Então se eles estivessem vivos agora, realmente como seria ótimo. Então é algo que eu começo a pensar. Então enquanto os pais estavam vivos, realmente enquanto estiverem vivos, se você conseguir honrá-los muito bem, isso é uma bênção diante do Senhor Deus. Então seja você servir os seus pais com todo o seu coração, toda a sua vivência, suas mães, seu pai, avô, avó, realmente isso é algo extraordinário, excelente de se ver. Porque essa pessoa com certeza vai ser abençoada. Que pensem bem. Realmente o Senhor Deus Pai é aquele que salvou o nosso espírito. Ele é o Criador. Tem como comparar com a graça do Senhor? Realmente pensa, aquele que ama mais ao pai e à mãe realmente não é digno de mim. O Senhor, ele disse para nós amarmos, honrarmos os pais, mas não podemos honrar mais do que o Senhor Deus. Você honrar ao Senhor Deus, vamos pensar, você ir para o exterior para pregar, você ir para uma missão. E no meio da guerra, se o país te convocar para ir para a guerra, você vai, você não consegue cuidar dos seus pais. Então você vai dizer, eu tenho a minha família, assim eu não posso ir para a guerra. Não, realmente para a nação, para o país, você precisa lutar pelo destino da nação. Você vai para a guerra, para a liberdade do país, é lutar pelo país, é um trabalho muito maior do que cuidar da sua família. Então você vê que os soldados vão e morrem. Então, se nós olharmos israelitas, eles dizem que a maior bênção é quando uma pessoa ela vai para a guerra e morre. Porque o que? O heroísmo que tem no país deles. Então agora, realmente o Senhor, para que nós possamos trabalhar pelo Senhor, mesmo que eu queira honrar os pais e não conseguir por conta do trabalho do Evangelho, o Senhor Deus ele sabe. Mas pense bem, você consegue honrar os pais, você tem toda essa oportunidade, todo esse tempo, mas se você não honra, isso é o que? Desonrar aos pais. Então você precisa servir muito bem os pais. Então vamos pensar para nós. Realmente nós temos o Senhor Deus Pai que nós precisamos servir muito bem. O Senhor Deus Pai merece receber toda a glória. Então, mas tem pessoas que não honram os pais. E essas pessoas são como animais.
Porque animais, eles ao crescerem, não sabem que a mãe e o pai que os criaram não servem, eles vão embora. Eles ganham a independência e vão viver sozinhos. Olhem para o reino animal. Os maioria dos animais vão embora depois que crescem. Algum tipo de peixe, depois que acorda, já vai embora. Então, dentre os peixes também, seja o peixe espinho, se nós olharmos para eles, eles têm os seus ovos e cuidam muito bem, dão toda a sua vida. Quando vêm os outros peixes para devorar os filhotes, eles lutam com toda a vida. E cuidam. E eles não comem nada, só ficam aguardando, protegendo os filhotes. Então, a fêmea, ela põe os ovos e vai embora. Mas o macho fica ali até o final, protegendo. Até que todos acordem. E quando todos acordem, o macho, por não comer nada, ele morre ali do lado. E os filhotes comem da carne do pai, comem da carne do pai. E os filhotes não sabem. E ali acaba. Então quer dizer que realmente os filhotes, eles não reconhecem os seus pais, não sabem servir. Mas e o homem? O homem precisa servir aos pais. Isto é a lei de Deus. Então é por isso que uma pessoa que serve ao Senhor Deus, uma pessoa que serve bem aos pais é aquele que serve bem ao Senhor Deus. Então é por isso que é uma vivência de retribuir a graça diante do Senhor Deus. Esse coração de querer retribuir. Se você não tiver, então quer dizer que realmente você não vai querer obedecer ao Senhor Deus também. Você precisa ter o coração de querer retribuir a graça do Senhor Deus. Quando isso se torna o seu coração básico de honrar os pais, por exemplo, você consegue fazer tudo pelo Senhor Deus. Você vai se dedicar para fazer a vontade do Senhor Deus. Então isso é algo muito lógico. Então vamos procurar mais uma palavra da Bíblia. Vamos procurar 2 Crônicas, capítulo 32. 2 Crônicas. No Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 25, vamos ler. Segundo Crônicas, capítulo 32, versículo 25. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele, e sobre Judá e Jerusalém. Se olharmos aqui, Ezequias, ele era o rei de Judá, mas ele teve o seu coração arrogante, que se exaltou. Então, Ezequias, ele foi chamado como rei, então acho que é por volta de 700 anos antes de Cristo. Então, ele recebeu uma graça do Senhor Deus de forma especial. É por isso que se nós olharmos em 2 Crônicas também, na palavra de Isaías também aparece de forma bem detalhada. Então, uma vez o rei da Síria queria destruir todo Israel. Ele trouxe todo o exército de Assíria. Por volta de 100.000 soldados, mais de 100.000 soldados, que fizeram o cerco para Jerusalém. E dentro de Jerusalém, toda a comida havia acabado e eles estavam cercados, então eles precisavam trazer a comida de fora. Então eles faltavam comer um ao outro, porque não tinham o que comer. Então por isso, então o servo da Síria, ele havia ido e havia feito o pedido. Então, eles dizem, acha que o Deus, Jeová, irá salvá-los? Quem que pode resgatá-los do nosso grande rei da Síria? Ele mandou uma carta para o rei de Ezequias. Ele disse, realmente, se vocês não se renderem, vocês vão morrer.
Porque vocês acham que o Deus, Jeová, que vocês servem, ele vai protegê-los? Ezequias ele levou a carta para o santuário e orou diante do Senhor Deus e disse: Senhor, o rei da Síria está xingando contra o Senhor. O que o Senhor vai fazer? Depois o profeta Isaías veio e disse: não se preocupe, que hoje à noite todos eles morrerão. Então, por volta de 180 mil soldados da Síria, todos morreram naquela noite. O exército de Israel não deram nenhum tiro de flecha. Todos os soldados da Síria morreram por conta dos anjos. Isaías capítulo 37 está escrito são conforme essa palavra. E assim, então, o rei da Síria realmente também teve o seu filho morto. É por isso que o Senhor Deus o protegeu. Então, o rei Ezequias foi protegido pelo Senhor. E quando ele estava uma vez adoecido, estava quase morrendo, então Ezequias ele começou a chorar, dizendo: Senhor Deus, por favor, me cure. Você sempre viu que eu tentei ver pelo Senhor. Ele começou a chorar e o Senhor Deus atendeu a oração dele. É por isso que enviou o profeta Isaías e disse: o Senhor Deus ouviu a sua oração. É por isso que o Senhor Deus vai estender a sua vida em 15 anos. Disse isso para ele. Então, é por isso que se nós olharmos para o rei Ezequias, ele recebeu uma imensa graça. Ele recebeu várias outras graças sem ser essa. Mas Ezequias se tornou tão arrogante que ele não retribuiu a bênção de Deus. É por isso que a ira do Senhor Deus caiu sobre Judá e Jerusalém. Então veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Israel. Você se tornar arrogante é esquecer dessa graça de Deus. Então realmente você simplesmente fica agradecido, feliz quando recebe essa graça do Senhor Deus e depois você esquece? Então é por isso que quando realmente a ira do Senhor, quando o castigo do Senhor estava quase para cair, Ezequias no seu coração, ele humilhou pela exaltação do seu coração. Então é por isso que os habitantes de Jerusalém também, no versículo 26, e a grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Então, Ezequias ele se arrependeu disso. Então todo o povo, os habitantes de Jerusalém também se arrependeram. Então eles se arrependeram diante do Senhor Deus. É por isso que o Senhor Deus permitiu a graça para ele. Então o Senhor Deus é aquele que permite a graça para todos nós. Então realmente só de você retornar para o Senhor permite essa graça. Porque pense bem, o Senhor nos salvou quando nós não tínhamos o coração de querer obedecer, nós vivíamos perdidos em nós mesmos, mas realmente agora salvos nós precisamos retornar para o Senhor Deus. Tem pessoas que falam: eu recebi a salvação, estou feliz e louva, mas depois de 2 horas esquece de tudo. Se torna o coração alto. O Senhor ele diz para obedecer, ele sabe que precisa obedecer, mas ele fala: como é que o homem pode ver só pela palavra? Eu tenho esses meus problemas para resolver, isso e aquilo. O que é que você tem para fazer? Então tem algo que realmente é tão grande para você desonrar ao Senhor Deus? Então você morrer pelo Senhor seria a maior graça de todos. Então é por isso que essa vivência de retribuirmos a graça do Senhor Deus é algo lógico que nós precisamos. Então é algo lógico demais que deve ser feito. Então é por isso que nós todos os cristãos, a vivência que temos, realmente como é que iremos retribuir a graça do Senhor Deus? Então o Senhor Deus protege essa pessoa. Então é por isso que no coração do cristão sempre precisa ter agradecimento, felicidade diante do Senhor Deus. Realmente precisa estar cheio em seu coração. Então a graça diante do Senhor Deus.
Então é por isso que em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 ao 18, também nós podemos ver. Então ele diz aqui, para sempre nós estamos felizes. Então nós sempre estamos orando sem descansarmos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então ele disse essas três coisas, regozijai-vos sempre, esteja sempre felizes. Como é que você está sempre feliz? Estando na pobreza, você está feliz. Se nós olharmos os apóstolos, eles pregavam e eram aprisionados e estavam felizes louvando, sabiam disso? Então quando estavam quase para morrerem decapitados, eles diziam, eu terminei de lutar uma luta fiel, eu guardei toda a minha fé diante do Senhor Deus, então a coroa da justiça está me aguardando. Eles começaram a ficar felizes, dizendo, finalmente esse dia chegou. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, qual seja a sua situação, ele consegue ficar alegre, feliz diante do Senhor Deus. Se olharmos o apóstolo Paulo também, enquanto estava aprisionado em Roma, ele mandou a carta para a igreja de Filipe também. Realmente dizendo, realmente regozijai-vos sempre, estejam sempre felizes. Como é que uma pessoa que está ali aprisionada, quase morrendo, está dizendo para uma pessoa que está livre, dizendo para regozijar, para estar felizes? Não é possível, não é? O apóstolo Paulo estava numa posição onde ele podia morrer a qualquer momento, mas ele está dizendo o quê? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Então uma pessoa que realmente está feliz é uma pessoa que orar sem cessar é sempre ficar o quê? Murmurando por aí, soltando sons. Não. Realmente se nós olharmos em Provérbios capítulo 3, versículo 6 também, realmente já disse que nós precisamos reconhecer o Senhor Deus em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então, o que significa reconhecer o Senhor Deus em todos os teus caminhos? Quer dizer que em todo lugar que eu for, o Senhor Deus está comigo. Todas as pessoas que eu me encontrar, o Senhor Deus está ali conduzindo. Eu preciso orar para isso. Qual seja o problema que eu estiver sofrendo, o que o Senhor Deus faria por mim? Preciso pensar nisso. Então, continuamente uma vivência de estar orando, pedindo ao Senhor Deus. Então você ora e na hora de agir você age de qualquer jeito? Você fala na oração, Senhor Deus, faça conforme a sua vontade, que me proteja, que me conduza e não sei o que. Ora tudo e depois esquece. Depois ele tenta ver pelo seu jeito, pela sua facilidade. Então ele não está reconhecendo o Senhor Deus em todos os seus caminhos. Então, a oração é sempre estar conectado junto com o Senhor Deus. Então, se nós olharmos para o avião que vem de Nova York até a Coreia, ele sempre mantém em contato, em comunicação. Então, porque se o rádio, toda essa comunicação, ela se cortar, já era, não é? Imagine, que seu avião ele cai, seu avião ele sumiu no mar, é um grande problema. Então, realmente, como é que ele está voando agora? Realmente, o que está acontecendo? Realmente, nós sempre precisamos pensar. Então, eles falarem, o motor do avião está estranho, está com erro. Então, nós sabemos até a chegada. Então, realmente, a nossa vivência é uma vivência que sempre está conectada com o Senhor. Nós sempre precisamos estar em oração com o Senhor. Nós precisamos orar realmente a partir das coisas pequenas. Realmente só oramos pelas coisas grandes e não oramos pelas coisas pequenas? Não. Realmente tudo nós precisamos deixar nosso coração para com o Senhor. Orar junto do Senhor. Então nós precisamos orar em todas as coisas, agradecer diante do Senhor Deus. Então nós precisamos crer no Senhor Deus e orar. Então, porque isso precisa se tornar a nossa vivência de cristão. Então é por isso que nós, com esse coração de agradecimento, com esse coração de viver o obedecendo ao Senhor Deus, nós realmente podemos ter uma vivência de fé normal e correta. Então, quando é que iremos viver uma vida de fé correta? Então, realmente vêm para a igreja, falam, obedecem, oram, louvam, mas e lá fora? E lá fora? Vivem do jeito que querem. Então nós sabemos que nós realmente estamos tentando viver para a gente do Senhor Deus, mas algo que não é certo, nós precisamos retornar para o Senhor Deus. Então a nossa vida de fé precisa crescer enquanto a nossa vida vai mudando diante do Senhor Deus.
Vocês conhecem a palavra de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Vocês conhecem muito bem, não é? Porque Abacuque, ele orou dessa maneira diante do Senhor Deus. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto das oliveiras e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Estarei como servo, realmente pulando, realmente me alegrando no Senhor. Então quer dizer que realmente, mesmo que não tenha nada, está agradecendo diante do Senhor Deus, porque o Senhor está junto conosco. Então, seja para matar ou seja deixar vivo, é junto com o Senhor, que o Senhor possa se encarregar. Então nós pensamos realmente como que nós podemos agradar ao Senhor Deus. Realmente nós precisamos ter esse coração e precisamos pensar. Então vamos procurar as palavras de Salmo 116 novamente, que nós lemos. Salmos 116. A partir do versículo 12. Que direi eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Eu tomarei a cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Isso quer dizer o quê? Agradecer e louvar diante do Senhor Deus. Então nós estamos ali realmente louvando diante do Senhor Deus, diante de todo o povo. Então realmente diante de todo o povo, diante do Senhor Deus, eu estar ali pagando os meus votos ao Senhor. E onde que se pagam esses votos? Na frente de todo o povo. Porque no momento que você recebe a salvação, você não vive sozinho, você vive diante do Senhor Deus. Então quer dizer que é o quê? A igreja. Então quer dizer que daquele meio eu estou realmente testemunhando a minha fé, testemunhando diante do Senhor Deus. Tenho o meu desejo, a minha esperança de como que viverei diante do Senhor Deus. Então, realmente, agora eu pagarei os meus votos ao Senhor. E que são esses votos? É dizer o quê? É declarar diante do Senhor Deus, dizendo, eu quero viver diante do Senhor Deus dessa maneira. Se vocês olharem para Ginger Dolph da Alemanha, ele era um homem muito, muito rico. E um dia ele estava em um museu e ele viu a pintura do Senhor Jesus que estava crucificado, derramando sangue e morrendo. E ele viu essa pintura, essa arte, e o que estava escrito ali embaixo, no título. Então ele disse, eu fiz todas essas coisas por ti. O que fazes tu por mim? What are you doing for me? O que você está fazendo por mim? Então Ginger Dolph, que estava ali parado na frente, não conseguia nem se mexer. Depois ele caiu de joelhos. Então nós não sabemos como ele chorou tanto. Então antes de se levantar, ele disse que realmente iria fazer a promessa para com o Senhor Deus, de que viveria pelo Senhor. Então como é que vai viver pelo Senhor? Então pelo Evangelho. É por isso que John Wesley também realmente se encontrou com ele. Então, Ginger Dolph da Alemanha se encontrou com ele no século XVIII, realmente quando o Evangelho estava sendo pregado fortemente. Realmente eram as pessoas que haviam nascido de novo. Junto deles, Ginger Dolph, que era realmente um homem milionário, ele deu todos os seus bens para o Evangelho. Então ele usou todas as suas forças para pregar pelo mundo todo. Então nós todos também, realmente mesmo que não sejamos como Ginger Dolph, uma vez nós precisamos nos ajoelhar diante do Senhor Deus. Toda essa graça que eu recebi do Senhor, como irei retribuir? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Então se tiver um trabalho que eu possa fazer, né? Realmente eu preciso procurar, eu preciso dizer, Senhor, eu vou viver pelo Senhor, preciso ter esse desejo.
Então o Senhor ele disse para desejar e pagar. Então você realmente precisa retribuir essa graça diante do Senhor Deus. É isso que Deus deseja. Então, realmente diante de todo o povo. Diante de toda a igreja. Até Davi. Realmente ele chamou o nome do Senhor e ele disse que realmente eu pagarei todos as minhas benfeituras que recebi do Senhor, porque realmente o Senhor chamou como rei e todos os bens que ele tinha, todos os tesouros que ele tinha, ele entregou para o Senhor. E em 1 Crônicas, se olharmos do capítulo 9, pelo final, realmente ele disse, realmente, o que eu e o povo somos para darmos ao Senhor. Porque tudo isto nós somente demos ao Senhor o que é do Senhor. Então, realmente, Davi, ele deu e todo o povo também deu de semelhança. Então, é por isso que se nós olharmos, realmente nós desejamos viver diante do Senhor Deus, realmente nós temos esse sonho para viver diante do Senhor Deus, e nós aplicamos isso. Então, as outras pessoas vão ver e vão querer imitar, repetir o que fazemos. Então, se nós olharmos para a igreja de Macedônia também, realmente eles estavam fazendo todos os seus dízimos, suas ofertas, mas eles não faziam até onde ia suas forças, mas até além da sua própria força. Então eles realmente oravam e pediam para que pudessem participar dessa glória diante do Senhor Deus. Então é por isso que seja na região da Macedônia, de Tessalônica, realmente tudo isso se tornou um exemplo para eles viverem diante do Senhor Deus. Então é por isso que diante do Senhor Deus, isso pode se tornar o quê? Um disparo para o coração de todos. Então porque nós todos, realmente não vivemos aqui para nos vangloriarmos, mas sim para estarmos adiante de mostrarmos para todas as pessoas que somos filhos de Deus e filhos de Deus devem viver dessa maneira. Então nós precisamos aprender vendo dessa maneira. Nós precisamos olhar para o irmão e falar, nossa, é assim que eu preciso viver. Uma vivência de retribuir a graça diante do Senhor Deus. Você viver em prol disso. Então o Senhor ele já disse para nós retribuirmos essa graça diante do Senhor Deus. Então nós temos todo esse desejo diante do Senhor Deus. Então, realmente, nós, ao ano todo, não falamos sobre darem dízimos e ofertas, mas eu havia vindo ali com um envelope para poder fazer o meu dízimo hoje. Então, só 3 envelopes estavam presos ali. E precisava escrever, mas não estavam escritos, eu não tive tempo. Então, eu pedi para o diácono escrever por mim. Então, mas você precisa escrever ali no seu envelope o seu nome, explica. Porque você realizar esse dízimo é você retribuir a graça diante do Senhor Deus. Seja o dízimo, seja a oferta. Então, eu não sei se eu posso fazer, mas eu e a minha esposa, nós estamos sempre aqui competindo. Quem é que faz mais oferta? Quando dá um novo ano, eu penso, será que eu preciso ofertar mais? Então ela vem e me diz, você deveria ofertar mais, nós precisamos, tem a missão do mundo, nós precisamos ofertar mais. E eu oferto mais e mais, porque o Senhor Deus, ele permite mais ainda. Então realmente nós vivemos para retribuirmos a graça diante do Senhor Deus, essa vivência de retribuir diante do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele está conosco, ele nos ajuda para que nós possamos realizá-lo. E é por isso que se nós olharmos 2 Coríntios capítulo 5, já disse que realmente um homem morreu por todos. É por isso que todos morreram. Então, realmente para que ninguém mais viva por si, ou morra por si. Então, porque o Senhor, ele morreu por nós, para que os que vivem não vivam mais por si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Quer dizer que agora não vivem mais por si só, agora vivemos pelo Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou por nós. Então, viver é pelo Senhor, morrer é pelo Senhor. Viver ou morrer, sou de Cristo. Então, quer dizer que toda a minha vida, todo o meu espírito, tudo é do Senhor Deus. Ou seja, viver ou morrer, tudo é para a vontade do Senhor Deus. Porque a partir disso, já não vivo mais por mim.
Agora, o Senhor que viveu e morreu por mim, eu preciso viver por Ele. Não existe mais ninguém que viva por si. Realmente, se nós olharmos em Romanos, capítulo 7, versículo 8, realmente já disse, não existe mais ninguém que viva por si, que morra por si. Então, viver ou morrer é por Cristo. É por isso que viver ou morrer nós somos de Cristo. Então, já que somos de Cristo, é algo lógico a ser feito. Então, é por isso que agora, realmente, uma pessoa que vive por si, tentar comer bem, viver bem, olhar uma coisa dessa, uma pessoa que vive somente por si só, é um grande sofrimento. Não é bênção do Senhor Deus. Então, realmente, em casos piores, isso pode ser uma maldição. Porque você está vivendo por si, você está se esforçando por si, você está totalmente por si mesmo. Então você precisa viver por Cristo, viver pelo Senhor, você sacrificar pelo Senhor. Isso é a maior bênção que existe. Então o Senhor, através da imensa bênção, Ele quer nos retribuir. Como é Apocalipse capítulo 22, versículo 12 em diante, o Senhor já disse que Ele logo retornará. Que existe um galardão para dar a cada uma recompensa, conforme cada um que tem feito. Então é por isso que realmente nós todos iremos ser retribuídos como realizamos diante do Senhor Deus. Então como é que nós iremos viver diante do Senhor Deus? Então quando nós estamos diante do Senhor Deus, o Senhor Ele nos retribui. Então tudo isso é o galardão. Realmente, será que é bater palmas, dar um prêmio e acabar? Não, é eterno, é um galardão eterno. Se hoje mesmo nós formos para diante do Senhor Deus, de tudo que nós vivemos para o Senhor, nós iremos receber esse galardão, iremos receber todo o elogio, também toda a repreensão perecível. Será que vocês vão dizer, eu vivi muito bem, tranquilo, não me arrependo da minha vida? Não, você vai dizer, meu Deus, se eu soubesse disso, teria vivido de forma mais esforçada. Eu teria dado bem mais valor ao trabalho do Senhor Deus, porque eu estava aqui dando tempo, gastando toda a minha atenção para coisas vãs que iriam se perder, por não ter conseguido viver diante do Senhor Deus. Então isso é algo muito coitado, isso é um grande arrependimento. Então é por isso que realmente estar louvando diante do Senhor Deus é um grande agradecimento, louvor diante do Senhor. E isso precisa ser adequado diante do Senhor também. Porque nós todos, realmente santos que estamos reunidos, estamos agora testemunhando um para com os outros, dizendo, eu vivi desse jeito, eu quero viver dessa maneira, então é algo que eu preciso guardar em minha vida. Então o dízimo também, vocês precisam determinar em vossos corações. Tem pessoas que fazem o dízimo e realmente o Senhor Deus ele já disse que irá abençoá-los. Não quer dizer que é só um décimo, mas sim tudo é do Senhor Deus. Tudo é do Senhor, mas uma forma de reconhecê-lo é você fazendo esse um décimo de dízimo diante do Senhor Deus. Porque nós sabemos que o restante é do Senhor Deus. Então toda essa evangelização mundial também. Realmente eu fico muito agradecido. Porque em 80 países diferentes nós estamos evangelizando simultaneamente. Em nossas igrejas no exterior, realmente quando eu calculei por ontem, em 80 países, são 964 igrejas, eu acho. Então são muitas igrejas, está aumentando cada momento mais. Então, entra um imenso dinheiro ali, mas nossos irmãos e irmãs que estão ofertando pela missão no exterior e pela missão no mundo. Então é por isso que estamos ali realmente de forma direta. Claro que eu não posso ir como missionário, mas eu com o coração de querer enviar esses missionários. Então, realmente quem é que está se esforçando, quem é que está se dedicando, quem é que está se sacrificando, nós não sabemos agora, mas no dia do Senhor vai ser manifesto. Então realmente nós estamos desejando, sonhando isso diante do Senhor Deus. Essa é a vivência que nós precisamos ter. Que eu peço que todos vocês possam ter também. Como em 1 Coríntios capítulo 8, nós precisamos nos esforçar mais ainda para sermos realmente zelosos no trabalho do Senhor, porque nós sabemos que não é em vão. Então, porque quando nós vivemos pelo Senhor, realmente todo o esforço que nós realizamos, toda a dedicação, nada é em vão. Tudo é para diante do Senhor Deus. É eterno que irá restar para o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, o Senhor Deus nos permitiu a sua graça nesse tempo.
O Senhor nos salvou e o Senhor nos permitiu para que pudéssemos viver para diante da sua graça, Senhor. Nós agradecemos por tudo, Senhor. Senhor, nesse momento, como que nós iremos retribuir essa graça do Senhor Deus? Realmente que nós não vivamos mais por nós mesmos. Senhor, que nós todos possamos viver diante do Senhor Deus. Que nós possamos realmente retribuir essa graça diante do Senhor Deus. Que nós todos possamos fazer todo o nosso máximo, Senhor. Que toda a sabedoria, todo o poder, toda a força que o Senhor possa nos permitir. Realmente todo o trabalho que nós temos diante do Senhor, que nós possamos viver retribuindo essa graça diante do Senhor Deus. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos viver sem nenhuma falta, Senhor. Nós oramos e agradecemos diante do Senhor Deus. Amém.